Eu costumo falar que eu sou um publicitário raiz. O que é o publicitário raiz? Eu não vou dizer quanto tempo faz que eu me formei, mas quando eu estava lá na faculdade, meu sonho era ser redator publicitário, tinha aquela ideia da dupla de criação, redator, diretor de arte, que tem aquela super sacada e faz o comercial na televisão no intervalo do Jornal Nacional. Esse era o meu sonho de consumo quando eu fui prestar vestibular, entrei na faculdade e comecei a carreira. É, de lá para cá, a comunicação evoluiu muito. A tecnologia que antes não existia à disposição para todo mundo, hoje está aí. A gente tem dados disponíveis, redes sociais, o mundo digital, a tecnologia também influenciando a comunicação, não só no mundo digital, né? Eu vi outro dia um vídeo antigo, nem tão antigo, mas eu devia ter acho que uns poucos anos, de um jogo de futebol. É, e aquele jogo ele tinha a transmissão na televisão normal e os banners ali de propaganda do estádio mudava conforme podia mudar conforme a região da pessoa, né? Ele estava mostrando 4 imagens desse jogo. Então assim, a tecnologia ali influenciando a propaganda também, não necessariamente no mundo digital. A gente está falando da televisão tradicional, transmissão de um jogo de futebol, mas a tecnologia ali ajudando a comunicação. A minha pergunta é, para a gente começar a brincar, o quanto que hoje a tecnologia pode ajudar, ou ela pode limitar, ou ela pode, não no sentido de limitar, mas é, talvez não permitir tanto o uso da criatividade. Eu sei que criatividade é um tema importante para vocês, tecnologia é um tema importante para vocês. Então, quanto tecnologia pode atrapalhar ou estimular a criatividade dos publicitários de hoje, diferente dos publicitários lá atrás, que não tinham tanta tecnologia assim? Olha, Márcio, essa obviamente é uma excelente pergunta, muito desafiadora, e a melhor resposta é depende. Por quê? Porque a gente é um ser humano cheio de complicações. Eu sempre gosto de relativizar o tema, porque tecnologia é uma buzzword que pode assustar. E eu gosto de lembrar que desde a nossa história, os primeiros tempos, desde o Paleolítico, que o homem tem sempre duas abordagens possíveis para qualquer inovação tecnológica, qualquer inovação. Desde o primeiro machado, a primeira tesoura, a primeira ferramenta, sempre a humanidade teve à disposição de utilizar para o bem ou para o mal. E graças a Deus até hoje prevaleceu a utilização pelo bem. Não quer dizer que para qualquer tecnologia, para qualquer desenvolvimento, haja sempre uma franja da população que gosta de utilizar para o mal. O machado poderia ser utilizado para caçar ou para matar. Uma tesoura se pode costurar ou se pode assaltar. Então, sempre essa dualidade existiu na nossa história enquanto seres humanos. Brad Smith, da Microsoft, ele faz uma análise muito concisa disso num livro muito bom, porque de facto essa evolução ajuda a desmistificar a rede social e o digital e a Web3 agora e as DAOs e os cambau. Não vale a pena assustar. A gente tem aqui em cada momento ter o ônus e a habilidade de tirar o melhor possível. Eu sou um otimista por natureza, eu sou o cara do copo meio cheio, então eu sou um entusiasta da rede social, eu sou um entusiasta do digital, porque vejo o quanto isso pode transformar de facto a sociedade, a criatividade, as várias disciplinas à volta dela. Agora, obviamente que tem más utilizações da tecnologia. Tem tecnologia que está robotizando o processo criativo, que está automatizando de forma cega. Isso é horrível, isso é horroroso. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que precisamente advoga o contrário. A gente acredita na criatividade humana e a gente acredita na capacidade, no poder dos dados, quando transformados em insights acionáveis, para empoderar a criatividade humana e nunca para substituir. Então, isso é uma premissa base, mas, mais uma vez, a tecnologia está aí para a boa e para a má utilização. Vamos apostar que a economia de mercado vai prevalecer e que a boa utilização vai ser a dominante. Mas isso cabe a nós, players do mercado, ter essa função. E é por isso que, de fato, me entusiasma muito essa questão, porque, de fato, a criatividade, quando olhada, casada com a estratégia, ela é insubstituível no ser humano, porque ela joga com uma série de fatores de intuição, de emoção, de contexto, que até hoje é muito difícil um muito sofisticado motor de inteligência artificial substituir.
Você já vê motores aí fazendo música clássica, fazendo obras literárias. Tá bom, tá, fez uma, fez duas. Agora, toda a complexidade que envolve uma peça criativa, uma análise de contexto, de percepção, de localização, é de facto ainda hoje extraordinariamente difícil, e nós acreditamos que a criatividade humana é de facto algo a reforçar, a apostar e a empoderar. Agora, existe hoje um mundo extremamente mais complexo, tá? Eu acho que hoje nós, pessoas, nós seres humanos, vivemos num mundo que eu gosto muito de uma frase do Edward Wilson que resume super bem, que é, ele fala: nós somos um ser que ainda joga com as mesmas emoções que nos foram dadas no Paleolítico, tá? A gente vive enquadrado em sociedades regidas da época medieval, vulgo os famosos cartórios e notários que esses portugueses malditos trouxeram para aqui. Então a gente tem um quadro de emoções do Paleolítico, a gente vive regulado por instituições da época medieval, veja a antiguidade dos códigos civis, enfim, de tudo isso, só que a gente tem na palma da mão tecnologia que nos transforma em deuses. Então esse triângulo é muito poderoso, é um coquetel muito explosivo. E, de facto, está na nossa mão, dessas várias gerações que hoje estão vivendo este 2022, 23, 24, transformar isso em algo muito positivo, algo muito construtivo. Mas é, de facto, algo nunca antes vivido, tal como foi esse período agora da pandemia, nunca antes vivido. A gente vive como se fosse num laboratório vivo de grande transformação, muito condensada no tempo. O que é que vai ser? Pô, existem tendências mapeadas, existe uma série de trabalho científico feito que nos indica nas várias áreas, na saúde, na medicina, na mobilidade, enfim, no mundo financeiro, por onde a gente vai. A que velocidade? Ninguém sabe. Existem fenômenos de compactação, como foi essa pandemia, que foi como se você carregasse num fast forward, né? E tudo que estava previsto que ia acontecer num horizonte de 5, 10 anos colapsou em 6 meses. Existem fenômenos desses. É isso que te dá o salto tecnológico? Não sei. Porque, de fato, hoje existe uma série de tecnologia à nossa disposição que nos permite ir mais longe, mas a sociedade ela tem o seu ritmo, ela tem a sua capacidade de adaptação e de ingestão de novos comportamentos, acelerados por fenômenos como esse, da pandemia, que, de fato, uma aceleração em nós, como seres humanos. Eu não conhecia até hoje ninguém que me fale: eu sou o mesmo cara que era em abril de 2019. Não existe isso. A gente mudou a nossa rotina familiar, nossa rotina de relacionamentos, nossa rotina profissional, nossa forma de ver a vida, priorizar, nossa rotina de trabalho, nossa jornada de consumidor, tudo mudou. Algumas coisas estão retrocedendo, mas nada vai voltar a ser como era. Não existe isso. Porque tudo mudou à nossa volta, ao nosso redor. E nós próprios nos tornamos pessoas diferentes, valorizando coisas diferentes. Então, esses saltos muito mais abruptos, eles trazem uma série de novidades muito boas. É fundamental estarmos muito atentos para, enquanto responsáveis de marcas, produtos ou serviços e empresas, sabermos aproveitar essas ondas que estão sendo surfadas já por alguém. Então, isso é muito importante. E é aí, nessa complexidade que é hoje o mundo digital, que é muito importante a gente se socorrer de ferramentas mais modernas. A tarefa do marketeiro é hoje muito mais difícil, muito mais complexa, porque de facto já ninguém confia no intervalo da novela da Globo para passar a sua mensagem. Isso não chega mais. Então, hoje, de facto, o espectro de plataformas, de meios de comunicação, de formas digitais de chegar na pessoa, são completamente diferentes. Por quê? Porque nós, pessoas, mudamos muito num período muito compacto de tempo. A nossa jornada, desde que a gente acorda até que a gente vai dormir, mudou radicalmente. A nossa forma de consumir produtos, marcas, serviços. A gente já não quer ser interrompido pela publicidade, a gente quer ser engajado. Hoje em dia, a moeda desse mercado é a atenção, a disputa é pela atenção. Exatamente. E isso Exatamente. requer ferramentas, requer metodologias muito mais evoluídas. O marqueteiro ele precisa de ter um ferramentário muito mais robusto de dados para possibilitar a sua tomada de decisão. Nas várias componentes do seu processo de decisão, ele precisa tirar o achismo da mesa. E isso é possível com a robustez dos dados. Qual é o perigo? É que os dados se tornem um mar de dados que inundam qualquer decisor. Então, a pegadinha aqui está em ter parceiros que saibam, em cada uma dessas áreas de competência, transformar esses dados loucos, gigantes, esse mar de dados que está aí fora, em insights acionáveis. Porque se a gente não transformar os dados em insights acionáveis, a gente fica totalmente perdido e com certeza vai tomar decisões muito erradas. Então é essa evolução de
dotar de ferramentas que nos deem capacidade de decisão mais certeira, isso é fundamental em qualquer das áreas do marketing de hoje em dia. Então, é muito mais complexo, sim, mas, por outro lado, quem é marqueteiro de coração, como é o nosso caso aqui, pelo que eu entendi dos três, é muito mais prazeroso, porque você consegue, de facto, mudar a vida das pessoas, você consegue, de facto, levar pessoas que acordaram de manhã a consumir determinados produtos e serviços que elas nem sonhavam quando despertaram. E isso é maravilhoso.